Fala galerinha, seja muito bem-vindo a mais uma aula de matemática, as últimas aulas, professora Briane, de matemática para os alunos aí dos oitavos anos, dos anos finais da Rede Municipal do Recife. Como você já me conhece, eu me chamo Pedro Vitor e hoje, nessa semana, a gente vai iniciar aí a revisão, falar um pouco sobre a ideia de razão, de proporção e das grandezas proporcionais também, certo? Quem está me acompanhando hoje aqui é a professora Briane. Você sabe que a nossa aula ela tem um formato digital, onde você pode acompanhar essa aula pelo computador, pelo celular ou pela TV, certo? E é sobre isso que eu gostaria de passar a palavra para a professora Briane, que ela vai falar um pouco mais de como você pode acessar aí o nosso aplicativo e participar ao vivo aqui da aula da gente. Olá pessoal, tudo bom? Então, aqui a gente tem a interatividade acontecendo ao vivo no momento da aula e para isso a gente faz a utilização do nosso aplicativo aqui do Educa, Billy já deve ter colocado, se não vai colocar agora para você acessar aí através do seu sistema operacional, seja Android ou iOS, o QR Code aí em algum lugarzinho da tela e aí você vai ser direcionado para a lojinha dos seus aplicativos, fazendo um download e podendo aqui acessar o bate-papo junto com a gente, tirando as dúvidas e fazendo seus comentários. Utiliza aí a sua matrícula como login e para a senha você vai utilizar a data do seu aniversário com 8 dígitos, tá? Então a gente está te esperando aqui com os comentários e as dúvidas de vocês. Então vamos embora, pessoal. Vocês sabem que é bastante importante essa ideia aí do chat, certo? Para que você possa comentar, participar da nossa aula, tá bom? Então se você está assistindo aí através da televisão, eu vou pedir para que o Billy coloque novamente aí os QR Codes. Então vem participar da aula com a gente aqui através do aplicativo, fala teu nome, comenta, certo? Coloca aí a escola que você participa, manda suas sugestões, as suas dúvidas também, certo? Lá dentro do aplicativo, que Briana acabou de falar para você, como é que você faz o download, lá também tem a trilha, certo? A trilha da semana em que estamos vivenciando, tá? Não só de matemática, mas também de todas as outras disciplinas. Então corre lá, acessa a trilha, lá você vai ver o conteúdo programático, as habilidades e competências desse conteúdo, vai ver toda a sequência didática e o principal, lá no finalzinho você vai ver também uma lista de exercício com poucas questões para que você possa colocar em prática o que você aprendeu na aula de hoje. Então tenta fazer o exercício, fala com a gente lá no nosso canal no YouTube, certo? Fala com o teu professor também, tá? Manda essas questões para ele, eu tenho certeza que ele vai te dar todo o apoio e suporte necessário para que você entenda, e saia sem nenhuma dúvida da trilha que a gente está vendo essa semana, certo? Falando um pouco do nosso canal no YouTube, estamos chegando aí a 9.500 inscritos, certo? Então é de suma importância que você também seja inscrito no nosso canal, tá? O canal do Educa Recife. Lá você tem acesso a todas as aulas e o importante, são todas as aulas de todas as disciplinas e de todas as turmas também. Então você pode ir lá, acessar a playlist e hoje, por exemplo, na aula de hoje eu vou fazer menção a um conteúdo que está em outra série, certo? Que é bastante importante também. Então lá está tudo completinho, você pode assistir quantas vezes você quiser, dar pause, acelerar, assistir devagar, tá? Mandar seus comentários lá em cada vídeo. Então acompanha lá o nosso canal, certo? Você pode rever aí as aulas da semana passada, da semana retrasada, do mês passado, quantas vezes você quiser, das outras disciplinas também. Tá joia? Então, recadinhos dados, vamos começar a nossa aula de hoje, trazendo aqui um pouco, certo? Primeiro a gente vai falar da ideia de exemplificação, tá? De uma situação, depois a gente chega na definição do assunto e no seu conceito, tá bom? Então acompanha aí um exemplinho, uma situação que eu trouxe aqui para vocês. Diz o seguinte: 6 de cada 10 usuários do Instagram postam ao menos um story por dia. Então, a questão aí, o problema, a situação, está contando que 6 a cada 10 usuários, certo, do Instagram, eles postam um story por dia. Então, eu tenho aí uma relação, certo, entre as 10 pessoas, tá, que a gente utilizou aqui como base. Então, para 10 pessoas, certo, 6 fazem pelo menos aí um story por dia, tá? Então, eu tenho aí que 4 pessoas, certo, não fazem nenhum story. E aí, as outras 6 fazem de 1 até o infinito, até
preencher todas aquelas barrinhas que estão lá em cima, certo? Então, a gente tem uma ideia aqui, tá? Que a gente está comparando aí, certo? Uma população, que são as 10 pessoas, e para essas 10 pessoas, a gente tem que 6 pessoas, né? Elas postam pelo menos um story por dia. Então, eu posso escrever essa relação aí na forma de uma fração. Eu coloquei o 6 no numerador, que é a quantidade de pessoas, né, que postam o story, e embaixo, no denominador, eu coloquei o total de pessoas que eu estou falando nessa situação, certo? Então, você pode aplicar isso aí para qualquer situação aí que você encontrar ou na escola ou no seu dia a dia, certo? Você pode relacionar aí as figurinhas que você tem de algum álbum. Tu tem alguma figurinha, Briane, de álbum ainda? Eu tenho. Tu tem, mas tu gostava quando tu era criança? Eu gostava, só ficava triste quando eu comprava e não vinha nenhuma inédita, né? Porque tinha hora que a gente comprava um montão. Só vinha repetida, né? Só vinha repetida. E Mas- quando vinha repetida dentro do mesmo saquinho, aí é que eu ficava chateada mesmo. Meu Deus do céu, aí Era. depois a gente calcula a probabilidade disso acontecer. Mas essa ideia também eles fabricam, tem algumas cartas que eles fabricam uma quantidade menor, né? São Pra ser especiais. tipo especial, né? É. Eu consegui, quando eu era adolescente, eu consegui juntar as 60 cartas do Pokémon. Sério? Tinha as 60. Caramba. E batalhava e tudo, e o resto era muito E massa. ganhava. Às vezes perdia também. Faz parte. Faz parte. Certo? Então, ó, a gente tem essa relação aí de comparação, tá? Entre a quantidade de pessoas que postam no story e o total de pessoas naquele universo ali pesquisado, certo? Pode notar que a gente escreveu essa situação aí de 3 formas, tá bom? A gente colocou primeiro a situação do problema, né? O texto propriamente dito. Depois a gente trouxe uma forma lúdica de expressar essa situação e depois a gente expressou essa forma, certo? Na fórmula matemática da ideia, certo? Então, imagine aí que a gente tivesse aí uma população de 10 mil pessoas. Então, seria impossível, né? Pelo menos se fosse um trabalho manual, iria demandar bastante tempo você desenhar boneco por boneco aí e aí circular a quantidade de bonecos, né? A quantidade de pessoas indicada de forma lúdica aí que fez ou faz aí ao menos um story por dia, certo? Então, a gente tem aí essa ideia de comparação, tá? Eu estou comparando a quantidade de pessoas que fazem pelo menos um story por dia com o total de pessoas daquele grupo. Então, em um total de 10 pessoas, 6 pessoas fazem um story por dia, certo? Então, estou comparando aí essas duas relações. E essa ideia de comparação é o que a gente chama de razão. Pode notar que a gente escreveu essa razão aqui, ó. Razão nada mais é do que uma divisão, certo? Eu vou dividir esses dois valores, certo? A quantidade de pessoas que fazem pelo menos um story por dia com o total de pessoas que está sendo aí pesquisada. E essa razão você pode encontrar em relação a qualquer coisa, certo? A gente pode fazer uma relação aí entre uma barra de chocolate que vem 12 quadradinhos. Desses 12, 4 são brancos e 8 são pretos. Então, a gente pode escrever a razão aí de 4 para 12, né? A quantidade de quadradinhos brancos que tem em relação ao total. A gente pode escrever também o seu complemento, né? Que é o 8 sobre 12, né? Que é a ideia aí dos quadrados pretos que a gente tem nessa barra de chocolate. Então, eu escrevi aqui a razão 6 está para 10, é dessa forma que a gente faz a leitura da razão, tá? Se eu perguntasse aí a quantidade de usuários dentre essas 10 pessoas aí pesquisadas que não fazem nenhum story, era só você subtrair aqui, né, o 10 pelo 6, você encontraria a resposta como 4. Então, 4 entre 10 pessoas não fazem nenhum story. Então, anota aí a definição de razão. Razão nada mais é do que uma divisão, certo? Que a gente vai comparar aí dois números que estão sendo perguntados, tá bom? Então, observa agora aí, essa ideia que eu estou falando aqui diz o seguinte, ó, 3 a cada 5 usuários do Instagram postam ao menos um story por dia. Então, o que foi que aconteceu aqui agora? Eu tenho aí uma outra relação, né? De uma população aí de 5 pessoas, 3 postam pelo menos um story por dia. E como é que a gente vai escrever essa relação aí, esse problema, em forma de razão? Eu tenho 3 pessoas de um total de quanto? De 5.
pode notar que a gente está escrevendo aí uma outra razão. A primeira razão foi 6 sobre 10. Então, utilizando a comparação, tá? Comparando a quantidade de usuários que postam ao menos um story por dia e o total de pessoas pesquisadas, eu tenho aí 3 sobre 5, certo? Ou 3 está para 5. Temos aí uma comparação que é uma razão. Observe agora essas duas razões que a gente escreveu, tá? A gente escreveu no primeiro exemplo 6 a cada 10 e no segundo exemplo a gente escreveu 3 a cada 5. Então você começa a observar que existe aí uma relação entre essas duas razões que eu escrevi aqui para vocês, certo? E é através do descobrimento dessas duas razões, tá, que a gente vai chegar no conceito, tá, do próximo assunto. Primeiro estamos falando aqui de razão, tá? E depois a gente vai chegar no conceito do próximo nomezinho que você vai aprender hoje, certo? Antes disso, vou passar a palavrinha aqui para a professora Briane, tá? Que já está com seus cartõezinhos ali de Feliz Natal, 2 cartãozinhos bem bonitinhos. Como é que está a movimentação aí no chat, Briane? Diógenes deu bom dia, como sempre, né? Diógenes presente na nossa aula. Só faltou bom dia, professora Bri e professor Pedrinho, né? Oi, gente. Então, né? Comentando um pouquinho sobre o que Pedro colocou até agora, a gente está falando sobre como a gente compara as coisas e a razão é um dos melhores meios dentro da matemática para isso. Uma coisa que é bom colocar em observação é a ordem que a gente fala esse tipo de comparação, ou quais são as relações que a gente está fazendo. A gente pode relacionar a parte com o todo, né? Então, a gente pode dizer que 6 das 10 pessoas fazem aquele tipo de atitude, ou a gente pode comparar situações opostas, quem faz e quem não faz, por exemplo. Então, de 6 pessoas eu tenho 6 para 4 pessoas, né? A cada 6 pessoas eu tenho 4 que não fazem determinada coisa. Então, até a maneira da gente falar, dá para você entender como é que a gente constitui essa ordem da razão. Então, já começa absorvendo esse tipo de conteúdo por aí, porque uma das coisas que a gente vai precisar mais na frente é entender como essa ordem ela é constituída, né? Já agora no finalzinho, antes de Pedro passar para mim, ele colocou aí 2 frações que se parecem bastante. E até mesmo antes da gente entender a parte matemática por trás disso, a gente consegue perceber isso de maneira intuitiva, né? A gente estava vendo de 6 para 10 e depois a gente viu de 3 para 5. Então a gente consegue fazer essa arrumação nesses termos, cuidado do spoiler sempre tem aqui nessas aulas, mas a gente consegue fazer a arrumação desses termos quando a gente consegue perceber algumas operações que dá para a gente fazer e fazer essa comparação depois. Então, como é que a gente tem certeza que a gente pode utilizar frações diferentes e falar sobre as mesmas coisas? Olha aí, não dê spoiler. Vou voltar para ele, senão eu acabo dando. Pois é, vamos embora. Então, pessoal, como o Briane falou, você pode notar que essas duas razões aí, elas são razões diferentes, certo? Então, pode notar que os números aí todos são diferentes, mas de forma intuitiva você já consegue encontrar uma relação que existe aí entre essas duas razões, certo? Essas razões, elas são diferentes, porém, tá? Elas estão na mesma proporção. Que proporção é essa, Pedro? Pode notar que o 6, ele virou um 3, e o 10, ele virou 5. O que é que a gente está fazendo com esse 10 e com esse 6 para virar o 3 e o 5? Eu peguei aí o 6 e o 10 e dividi por 2. Então, quando a gente divide esses dois valores por 2, a gente encontra aí a razão 3 sobre 5. Pode notar que a gente entra aí no assunto de simplificação de fração, não é, Briane? Então, quando a gente faz a simplificação dessas frações, a gente encontra, né, frações equivalentes, certo? É isso que você estudou aí no 6º ano, tá? Então, a mesma coisa se dá para essas duas razões. Eu dividi o 6 por 2, dá igual a 3, e dividir também o 10 por 2, dá igual a 5. Então, essas razões são razões diferentes, mas elas estão na mesma proporção. E aí a gente pode utilizar essa proporção, tá, para um número infinitamente maior, certo? Imagina aí se o universo de pessoas pesquisadas fosse de 100 pessoas. Então, 100 pessoas, certo? Quantas pessoas vão fazer pelo menos um story por dia? Então, você pode notar que nessa razão aqui, o 10 virou um 100, certo? Ou seja, eu só fiz colocar um 0 aqui, ou seja, multiplicar o 10 por 10. Então, aqui em cima,
a ideia tem que ser a mesma, porque eles têm que estar aumentar na mesma proporção. Então, se eu pesquiso um universo de 100 pessoas, a gente tem aí 60 pessoas postando pelo menos um story por dia. E essa ideia aqui de razão também nos remete, Briane, à ideia de estatística, né? A ideia de pesquisa de população e de amostra, que foi assunto da aula do pessoal lá do 9º ano, que estávamos juntos, né? Então, essa ideia aí de razão e de proporção, a gente vê presente aí em vários ramos da matemática, certo? Então, como eu falei, quando a gente pega uma população maior, né? A população aí total de usuários do Instagram, que é igual a 1 bilhão, certo? Temos aí 1 bilhão de contas. Então, desses 1 bilhão de contas, a gente tem aí que 600 milhões postam pelo menos um story por dia. Então, eu estou aumentando aquela razão de 6 sobre 10, aquela razão de 3 sobre 5, na mesma proporção, até chegar ao total da população aí de pessoas que têm conta no Instagram, certo? Então, essa é a ideia. Lembra, razão, certo? É uma divisão que a gente vai estar fazendo uma comparação. Já na proporção, você pode notar que a gente observou aí duas razões, certo? Então, a definição aí, certo, de proporção, proporção nada mais é do que a igualdade, tá vendo o sinalzão aqui de igual? Ela é a igualdade entre duas razões. Pode notar que eu tenho aqui duas razões, certo, que são equivalentes, então elas possuem aí o mesmo valor, tá? Como eu falei para você, razão ela é uma divisão. Então, se você pega o 6 e divide por 10, vai dar um número decimal. Esse número decimal vai ser o mesmo quando você dividir os 3 pelo 5, certo? Se você multiplica aí o 6 sobre 10 por 2, você vai encontrar 6 vezes 2 dá 12 e 10 vezes 2 dá 20. Então, 12 sobre 20 também é uma razão equivalente em relação a 6 sobre 10. Então, elas são equivalentes, elas são iguais. Então, a igualdade dessas duas razões, temos aí uma proporção. Então, definimos aí os dois teminhas da aula de hoje, certo? A gente tem aí essa comparação, tá? Lúdica que eu falei para você. Então, eu tenho aqui de 5 pessoas, 3 fazem pelo menos um story por dia. Então, se eu dobro essa população para 10, a quantidade de pessoas que vão fazer também pelo menos um story por dia também vai ser o dobro. O dobro de quanto? O dobro de 3, que é igual a 6. Certinho? Briane, quer falar alguma coisa? Quero. Alguma colocação? Fala. Sem spoiler. Então, né, gente? Em outras aulas, a gente já comentou como esse processo de simplificar as frações, ele vai manter a mesma quantidade, só que a gente vai representar através de outra fração. Nesse caso específico, essa quantidade, ela vai ser a relação entre valores, entre conjuntos que a gente vai estar nomeando. Por isso que a gente falou que é tão importante manter a ordem dessa comparação. Entender de que maneira essa fração ela foi confeccionada, né? Então, se eu estou fazendo a comparação da parte com o todo e a gente simplificou a fração, significa que se eu consigo lembrar que para calcular a fração de uma quantidade, a gente vai fazer a divisão pelo denominador e multiplicar pelo numerador, a gente pode fazer isso com qualquer fração equivalente, desde que a gente tenha a referência de quem que é esse total. É tanto que o professor Pedro, primeiro, mostrou para vocês um contexto, uma comparação com números menores, mas de maneira individual, a gente sabe que o Instagram não tem só 10 pessoas. Então, a gente já entende essa comparação. Olha, 6 em cada 10. Significa que mais da metade já tem esse tipo de comportamento. Veja que a gente não precisa dizer esse tipo de coisa. Mas se você conhece a relação da fração, você consegue interpretar e, agora é minha vez, inferir coisas, conclusões sobre aquela situação. Se a gente tem 6 de 10, então 60% dessas pessoas que estão ali sendo relacionadas, elas já estão aí fazendo os stories comparado ao que sobra. E o que sobra? São os 40%, né? Então veja quanta coisa, observando apenas uma fração, a gente começa inferindo, a gente começa deduzindo, quando a gente sabe como aquela fração ela foi construída. Falando só sobre essa questão de comparação, Billy, tu pode deixar grandão essa proporção aí, por favor?
Ó, a gente tem aí 6 sobre 10 e 3 sobre 5. O professor Pedro mostrou para vocês que a comparação que foi feita, antes mesmo de aparecer a outra linha de bonequinhos ali, né? Porque ele completou de novo para ficar 10 e 10 dos dois lados. Mas antes só tinha 5, no lado que tem 3 e 5, tinha 5 bonequinhos e 3 pintadinhos de azul. Então, quando a gente já percebe isso, e a gente percebe que os números são múltiplos do mesmo valor, a gente consegue deduzir essa situação, sem nem pensar se eu estou simplificando ou não a fração, certo? Então, quando a gente começa a perceber o argumento matemático disso, e aí eu não vou me estender mais, porque senão o spoiler vem, a gente consegue entender que eu posso relacionar essas quantidades, a gente consegue entender que a porcentagem já está expressa ali através de uma razão, e a base 10 ajuda esse tipo de interpretação, e que existem algumas frações que são mais convenientes do que outra para mostrar essa relação. Claro que a gente poderia ter colocado desde o começo 3 de 5, mas, visando a interpretação mais lógica e mais rápida, 6 de 10 fica melhor, não fica? Então, a gente consegue fazer algumas escolhas aí, tá certo? Eu falo pra caramba, mas eu vou deixar o professor continuar a aula. Mas as colocações são sempre perfeitas, né? Eu gostaria só de destacar uma colocação que o Briane falou, dessa relação do entendimento, que não precisa ser um entendimento matemático, só que você tenha a ideia do conhecimento. Então, você viu aí que de 6, num total de 10 pessoas, fazem pelo menos um story por dia, certo? Então, essa ideia, eu gosto muito dessa ideia de, são mais da metade das pessoas que fazem pelo menos um story por dia. Então, quando você tem apenas esse entendimento, você já consegue discernir e entender algumas relações que existem nessas razões. E aí, Briane puxou para números decimais, porcentagens, que são tudo ramificações aí da ideia de razão, tá bom? Então, como a gente viu que é a igualdade entre duas razões recebe o nome de proporção, eu posso trocar esse 3/5 aqui por 6 sobre 10, certo? Porque são frações o quê? Equivalentes, então eu tenho aí uma igualdade entre duas razões. Como é que a gente faz para verificar, tá? Se duas razões elas formam uma proporção? Para isso, você tem que saber que elas são equivalentes, tá? E a gente vai ver isso aí agora. Pode notar que a gente tem aí 6 sobre 10 igual a 3 sobre 5. Então, a gente vai fazer o que a gente chama de produto dos meios, tem que ser igual ao produto dos extremos, certo? Você vai multiplicar o numerador de uma razão pelo denominador da outra e vice-versa, certo? Então, eu vou multiplicar aqui o 3 vezes o 5 e o 10 vezes 3. E esses valores, eles têm que ser iguais. Se esses produtos eles forem iguais, né, fazendo aí os meios pelos extremos, a gente tem aí uma proporção, certo? Então, pode notar aqui ó, que 6 vezes 5 é igual a 30 e 10 vezes 3 também é igual a 30. Então, eu tenho aí provado que essas duas razões, elas formam uma proporção. Basta a gente efetuar aí a multiplicação dos meios pelos extremos, certinho? Então, como prova dessa multiplicação, a gente tem aí que 6 sobre 10 e 3 sobre 5, eles são proporcionais, certo? Então, essa foi a ideia aí de proporção e como você faz para verificar se essas duas razões, elas formam ou não uma proporção, certo? Vamos ver aí um outro exemplo. Ó, eu tenho um bolo, certo? E nesse bolo aí, eu tenho alguns ingredientes que são necessários para fazer esse bolo. Então, eu tenho 2 xícaras de chá de açúcar, 3 xícaras de chá de farinha de trigo, 4 colheres de sopa de margarina, 3 ovos, 1 colher e meia de chá de leite, 1 colher de sopa bem cheia de fermento em pó. Eu não sei fazer nada disso aí. Então, com esses ingredientes aí, a gente consegue fazer 12 porções desse bolo que está na imagem aparecendo para você. A pergunta é, para fazer 24 porções, quais são as quantidades que a gente encontra ali para esses ingredientes? Então, a gente pode notar que a gente vai ter que aumentar, né, essas quantidades na mesma proporção que a gente aumentou as porções. As porções que eram de 12 foi para 24. E essa ideia dessa proporção, a gente vai fazer como? Então, observe aí, ó, 12 porções, tem aquelas quantidades que já está lá mostrando para vocês,
e eu quero saber a relação aí de 24 porções, quais são as quantidades que a gente vai utilizar. Então, basta você notar que de 12 para 24, o que foi que eu fiz com o 12 aí, tá? Para obter o número 24. Eu peguei 24, ele é o quê? É o dobro de 12. Ou seja, eu peguei o 12 e multipliquei por 2 para encontrar o 24. Então, naquelas porções que eu tenho lá para 12 porções, certo? Eu vou pegar cada uma delas para manter a proporção, também vou multiplicar por 2, certo? Então, estou fazendo a relação aí de dobro, isso vai se estender também para os ingredientes, certo? Então, 2 xícaras de chá de açúcar se tornam 4, tá? 2 vezes 2 é 4. 3 xícaras de farinha de trigo se tornam 6. 3 vezes 2 é igual a 6, certo? 4 colheres de sopa de margarina se tornam 8. 4 vezes 2 é igual a 8. 3 ovos, 3 vezes 2 é igual a 6, certo? 1 xícara e meia, pode notar que essa 1 xícara e meia aí, né, a gente pode colocar em forma de número decimal, né, 1,5, e 1,5 vezes 2 é igual a 3. Depois a gente tem aí 1 colher de fermento em pó, 1 vezes 2 é igual a 2. Então você pode notar que eu peguei aí todos os ingredientes para 12 porções, multipliquei tudo por 2, certo? Porque eu queria fazer quantas porções? 24, e 24 representa o dobro, certo? Então, pegamos exemplos hoje no Febriani, bem simples, para que você entenda o conceito e a ideia de razão e de proporção, certo? Na próxima aula, a gente dá continuidade aí e, como a gente sempre fala, né, Briane? A gente eleva um pouquinho o nível, tá bom? Vou passar a palavra para a Briane, para ela fazer suas considerações finais aí e se despedir da aula de hoje. Bom, gente, a gente viu aqui o tanto de coisa que a gente já resgatou de outras séries, inclusive aqui de aulas que a gente já viu anteriormente, para embasar esse conteúdo, né? Então, a ideia é que se você teve dúvida, dá uma olhadinha lá no YouTube e resgata esse conteúdo também, tá certo? Aqui tem os cartõezinhos já para a gente desejar um Feliz Natal para você. Não esquece do aniversariante, tá bom? Um cheiro para você, a gente se vê na próxima. Tchau, tchau, pessoal, e até a nossa próxima aula.